Fala galera, muito boa noite pra vocês. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante o crescimento do canal, que ainda é muito pequeno aqui no YouTube. Beleza galera, hoje é dia de UEFA Europa League. Tudo que aconteceu de tudo um pouco que aconteceu no dia da segunda competição mais importante de clubes da Europa. Primeiramente vamos passear pelos placares de jogos que aconteceram hoje. Foram bastantes jogos, por sinal. Eu acompanhei dois para trazer os destaques da partida e análise dentro daquilo que eu pude ver, que foram as partidas entre... Tá até aqui a anotação aqui. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Tá até aqui, deixa eu tirar aqui. Beleza, Creuza, tudo maravilhoso. Betis e Roma. E o jogo que acabou agora há pouco entre Lazio e Sturm Graz. Enfim, vamos passear primeiro pelo resultado dos jogos da rodada. O AEK Larnaca perdeu para o Fenerbahçe por 2-1. O Nantes goleou. Aliás, foi goleado pelo Freiburg em casa por 4-0. O Dinamo de Kiev perdeu para o Rennes da França por 1-0. O Union Berlim e o Braga empataram em 3-3. Acredito que foi um grande jogo de futebol, porque pelo placar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu viajar mais pela tabela aqui. Deixa eu ver mais aqui, abaixar. O PSV goleou o Zurich da Suíça por 5-0, o time holandês. O Ludogorets Razgrad ganhou do HJK por 2-0. O Union Berlim venceu... Não, o Union empatou com o Braga em 3-3. E o Union Berlim que venceu por 1-0 o Malmo. Desculpe o erro aí. O Trabzonspor goleou o Mônaco em casa por 4-0. Grande resultado do Trabzonspor. Deixa eu ver mais aqui. Agora vamos pra cá. Tem mais jogo. O Manchester United venceu por 1-0 o Omonia. O Bodo Glimt perdeu para o Arsenal por 1-0. O Feyenoord empatou com o Midtjylland por 2-2. O Karabag e o Olympiacos ficaram no 0-0. Roma e Betis e Roma empataram por 1-1. Real Sociedad 3, Sheriff United 0. O Ferencváros venceu o Estrela Vermelha por 2-1. E a Lazio empatou com o Sturm Graz. É um nome complicado de se falar. Até anotei aqui para não errar aqui na pronúncia. O clube da Áustria. Bom, esses foram os resultados da UEFA Europa League de hoje. Agora eu vou trazer para vocês os destaques das partidas que eu pude assistir. Primeiramente falando do jogo de mais cedo de hoje, que foi entre Betis e Roma, o jogo na Espanha. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que foi um jogo assim bem corrido, com muita marcação, forte marcação entre o time espanhol e o time italiano. Foi um jogo em si muito equilibrado, uma correria imensa, mas com poucas finalizações. O Betis e a Roma não pareciam que sair do 0-0 no primeiro tempo, porque quase não tinha finalização, quase não tinha perigo de gol. A Roma... Eu tava gostando até do futebol da Roma, que era um futebol que o Mourinho gosta, aquele futebol objetivo de toque rápido, apesar de eu preferir o estilo do Pep Guardiola como treinador, que é aquela toqueira pra lá, pra cá, pra lá, com objetivo. Mas a Roma tava jogando bem, dentro das suas limitações técnicas, é claro. Porém o Betis também não estava jogando mal. O Betis que, olha, eu vou trazer um pequeno destaque aqui dessa partida, que foi o Joaquim, o guardado, que juntando a idade dos dois dá 78 anos. A lenda Joaquim, o Joaquim do Real Betis, que teve passagem por Fiorentina, por Valência, jogou a Copa de 2002 pela Espanha. 41 anos, o capitão espanhol do Real Betis. Até que fez um razoável primeiro tempo.
assim, Bet com alguns jogadores com nível avançado de idade, com a idade avançada, como o goleiro Carlos Bravo, chileno, também lá com seus 30, acho que se não me engano 36 anos, mas já na casa dos 30 e tantos anos de idade, ou 30 e todos. Mas o Betis conseguiu competir muito bem com a Roma, tanto conseguiu competir que o Canales, da metade do primeiro tempo pro final, conseguiu começar editar o ritmo de jogo. Começou pra lá, pra cá, tocando bola, fazendo pressão no campo ofensivo da Roma, até que saiu o gol, um chute dele de fora da área, que a bola desviou na zaga da Roma e matou o goleiro Rui Patrício, chegando no 1 a 0. E logo depois ele quase marcou outro gol de fora da área também com desvio, essa bola passou perto do gol, não foi gol. E ali eu falei, bom, se o jogo se der no segundo tempo como foi no primeiro, a Roma ganhou o jogo. A Roma não, perdão, o Betis ganhou o jogo, porque a Roma não consegue atacar. Eu achava isso. Eu tava vendo o jogo nessa configuração. Tanto é que a Roma chegou a empatar no final do primeiro tempo, só que o gol estava impedido, foi anulado, ou seja, terminou 1 a 0 o primeiro tempo, sendo que a Roma, quando empatou o jogo, não foi uma jogada criada necessariamente. Foi uma bola alçada na área em que o atacante Belotti empatou o jogo de cabeça, gol anulado, então continuou 1 a 0 a partida. No segundo tempo, a partida continua a mesma coisa, com as duas equipes tentando se agredir, porém com uma marcação muito forte mesmo, e com muita correria de ambas as partes. Por que eu destaquei o Joaquim e o Andrés o guardado do México, mexicano, que joga na equipe espanhola? Porque ambos com a idade avançada estavam numa correria tremenda também. O Joaquim sempre foi um jogador de velocidade. Só que você não imagina que um jogador de 41 anos vai ter um alto rendimento como ele teve na partida de hoje, no sentido de aguentar a correria que estava em campo. Eu digo por isso. Mas a equipe da Roma, ela não jogou para empatar o jogo, como a equipe do Betis não jogou para fazer o 1 a 0 que fez no primeiro tempo. Para mim, o placar mais igual seria um 0 a 0. Mas 1 a 1 para mim ficou de bom tamanho. Por que eu digo 1 a 1? Para quem não assistiu o jogo, numa bela transição de passes no ataque, a Roma conseguiu um empate. Foi pro VAR, o VAR analisou, até porque foi marcado um impedimento no lance, primeiramente, mas aí o VAR analisou e deu o gol para a equipe da Roma, o gol do Belotti. O Belotti precisou fazer 2 gols para empatar o jogo, já que o primeiro foi anulado, o segundo quase foi, mas aí o VAR entrou em ação e merecidamente, no caso porque não estava impedido, mas foi uma coisa muito milimétrica, a Roma conseguiu um empate. O jogo em si foi morno no sentido de não ter grandes oportunidades, mas foi muito brigado dentro de campo. O Betis praticamente classificado, tem 2 rodadas para disputar ainda, e a Roma precisando de vitórias para poder tentar o segundo lugar do grupo pelo menos. Lembrando que na UEFA Europa League, independentemente do grupo que você esteja, o primeiro lugar já vai direto para as oitavas de final, para as oitavas finais, o primeiro lugar de cada grupo. Sendo que o segundo do grupo, o segundo colocado, ainda precisa passar por uma fase anterior, o que se chama de 16 avos de final. Por quê? Porque vai entrar os terceiros colocados da Liga dos Campeões. E do jeito que está hoje a Liga dos Campeões, um segundo colocado da UEFA Europa League, se quiser pensar em título, vai ter que passar por uma Juventus, por um Barcelona, por um FII desencapado que vai vir da Liga dos Campeões, que provavelmente vai ser eliminado ficando em terceiro no grupo. Eu citei Juventus e Barcelona porque são os que correm sérios riscos de cair na primeira fase da Liga dos Campeões. O Barcelona pode cair pelo segundo ano consecutivo, o que seria uma vergonha para o clube catalão. Eu ainda vou fazer um vídeo específico falando sobre o que eu penso sobre a atual administração do Barcelona, a atual fase do Barcelona, que já dura algumas temporadas, né? Desde que o Messi ainda estava no Barcelona, o Barcelona já estava entrando em crise. Tanto é que o Messi precisou sair para o Barcelona poder acertar sua vida financeira, que ainda não conseguiu dentro daquilo que eu acompanho. Mas Barcelona é para outro vídeo.
não é para esse, aqui é os destaques da partida de hoje da UEFA Europa League. E vamos que vamos. A segunda partida do dia que eu assisti, onde eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, foi na partida entre Lazio e Sturm Graz, da Áustria. Uma equipe que eu confesso ainda não tinha assistido uma partida deles nessa temporada, inclusive na UEFA Europa League. Pelo fato que eu, entre assistir jogos deles e do Manchester, por exemplo, eu preferia assistir jogos do Manchester, né? Enfim, então foi a primeira partida que eu assisti porque eu queria ver a Lazio jogando. Eu gosto muito do futebol que a Lazio vem apresentando. A Lazio que goleou no último jogo do Campeonato Italiano a Fiorentina por 4-0. Eu sempre gostei do futebol da Lazio, mesmo a Lazio não tendo o time vencido que teve nos anos 90 e início dos 2000. Lembrando que a Lazio como história, a Lazio já teve zagueiros como Nesta e Stan jogando juntos. Já teve o Nedved, antes do Nedved jogar na Juventus, o Nedved jogou na Lazio. Então a Lazio já produziu grandes jogadores. Assim, já produziu, não, quero dizer que a Lazio já teve no seu elenco grandes jogadores. E o mais certo a dizer, né? Enfim, então eu sempre gostei de ver a Lazio jogar. Não é de hoje. A Lazio já teve Crespo e tudo mais. Jogadores que eu gostava de ver dentro de campo. Enfim, mas para falar da partida atual, da partida de hoje contra o Sturm Graz, da Áustria, a equipe italiana começou tomando alguns sustos da equipe da Áustria e, na minha opinião, muito espaçada defensivamente, deixando muitos espaços na defesa. E aí a equipe da Áustria, o Sturm Graz, aproveitou disso, chegou 2 ou 3 vezes, mas depois disso, depois dos 10, 15 minutos que a partida foi se assentando com os nervos, a flor da pele, vamos colocar desse jeito, dito isto, a Lazio começou a tocar a bola, começou a girar para lá, girar para cá, começou a inverter passe, começou a dominar o meio de campo. Então a Lazio chegou 1, 2, 3 vezes. A Lazio, se não perdesse as oportunidades que perdeu com o Pedro, com o Immobile, entre outros, poderia ter chegado ao 1, ao 2, ao 3-0 ainda no primeiro tempo. Por quê? Porque a Lazio no primeiro tempo ainda abriu de pênalti o placar com o Immobile. No pênalti justo, um pênalti que aconteceu. Teve antes disso um gol muito bem anulado. Então o jogo poderia estar 3-0 fácil para a Lazio no primeiro tempo com a vida resolvida. Mas aí entra a situação de destaque da partida. O árbitro da partida, ele se perdeu dentro de campo, o alemão. Agora eu não me recordo o nome do alemão, eu não anotei o nome dele. Começou a distribuir amarelo por tudo que acontecia dentro de campo, às vezes sem merecer o jogador. E era uma pequena confusão, uma pequena treta dentro de campo que ele poderia administrar verbalmente. Ele deu o segundo cartão amarelo pro... Como é que é o nome do jogador que eu anotei aqui, do Lazio? O Lazzari. Ele acabou expulsando o Lazzari e dando o segundo cartão amarelo para ele. Na minha opinião, como o jogador já tinha cartão amarelo, não foi uma confusão generalizada onde ele e o jogador da equipe austríaca ameaçaram ir para vias de fato. Só foi um pequeno desentendimento ali. Ele poderia sim ter administrado na conversa. Como ele não fez isso, ele ainda no mesmo lance ainda deu o cartão amarelo pro Immobile e pro reclamação. E aí acabou a partida no primeiro tempo, porque não teve mais partida depois dessa pequena confusão ali. Ele acabou estragando pra mim, ao meu ver, a partida, porque mexeu demais com o resultado final da partida. Vocês vão entender logo logo. Porque no segundo tempo, com a expulsão do Lazzari, a Lazio modificou a partida. A Lazio jogou de modo diferente, porque estava com 1 a menos, tinha que correr em dobro para poder compensar o jogador a menos que tinha dentro de campo. E logo na abertura do segundo tempo, o time austríaco empata a partida, fez 1 a 1 numa bela jogada. Poderia ter virado o jogo, para mim isso ia acontecer, porque a equipe austríaca, o Sturm Graz, estava jogando muito mais que a Lazio. A equipe italiana estava perdida em campo, quem dominava as ações não era a Lazio. E só que aí num lance isolado, não individual, mas isolado lá na frente de um contra-ataque bem puxado pela equipe da Lazio,
O velho Pedro do Barcelona, que teve passagens pelo Chelsea, por exemplo, conseguiu desempatar a partida, que pra mim teve falha do goleiro, porque aquela bola era defensável, a bola passou por debaixo das mãos dele, porque chegou a espalmar, tocar na bola, espalmar a bola, só que não botou força, a bola acabou passando por debaixo das mãos dele. A Lazio fez 2 a 1, eu falei, bom, agora se eu vendo a partida, eu pensei o seguinte: o Sarri agora, se colocar o time jogando um pouco atrás, é entendível, dá pra você entender, porque o time tá jogando com a menos e tá com a vitória nas mãos. Não, ele quis botar o time pra cima. E aí o time austríaco continuou pressionando, porque o ímpeto deles não diminuíram depois que sofreram o gol. Eles não sofreram com o gol que tomaram. Eles não tomaram aquele baque depois do 2 a 1. Eles continuaram em cima e fizeram 2 a 2. E digo mais, o 3 a 2 parecia ser questão de tempo. A Lazio teve uma ou outra chance depois disso, mas depois que o Immobile saiu, meio que o time murchou. O capitão da equipe, né? E aí a Lazio foi não totalmente dominada no final do jogo, mas não teve mais oportunidades, ficou toda atrás, porque para ela o resultado de 2 a 2 não era de se jogar fora. E foi isso. Na minha opinião, coloquei ali o papelzinho ali do lado, ali onde eu separei os destaques da partida para não me perder, um mini roteiro, né? Na minha opinião, a Lazio foi prejudicada assim pela arbitragem. Para mim, não merecia, o Lazzari não merecia ter sido expulso. Foi prejudicado sim. E é aquilo, todo mundo diz que só quem erra aqui quem erra não, mas a maioria dos erros grosseiros vem daqui da América do Sul. A arbitragem de hoje da Europa, lá da Liga Europa, entre Lazio e Sturm Graz, foi a prova de que na Europa também se comete erros graves, porque pra mim ele poderia sim, final do primeiro tempo, ele poderia ter administrado a partida ali, falou assim, chega um pra lá, chega outro pra cá, pra que eu vou dar cartão amarelo? Deu pros dois lados, mas na jogada, pros dois que estavam na confusão. Mas a equipe que saiu prejudicada foi a Lazio, porque o jogador que tomou cartão amarelo já tinha um amarelo. Merecidamente, o Lazzari tomou o cartão amarelo merecidamente no primeiro cartão. Agora o segundo, ele poderia ter administrado e falar assim, não, eu vou administrar, afinal do meu tempo já tá acabando, vamos pro segundo tempo. Não, ele preferiu dar o segundo cartão amarelo sabendo que o cara já tinha cartão. Porra, vamos ver. Final da partida, do primeiro tempo, cara, não precisava disso. Claro que a equipe austríaca não vai reclamar do final do resultado. A equipe austríaca, pra mim, depois da expulsão do jogador da Lazio, o Lazzari, merecia ter saído com a vitória. Achei que a Lazio, depois do 2 a 1, poderia ter segurado o resultado. O Sarri poderia ter trago o time um pouco para trás. Eu não gosto de que o time jogue retraído, que o time jogue totalmente jogando no contra-ataque, fechando toda a casinha, trazendo todo o time adversário para cima de você. Eu não gosto disso. Porém, eu acho o seguinte: se preciso for, você faz isso. Hoje era um caso, você estava jogando com a menos, com o resultado na mão. Tava 2 a 1 para Lazio. Teve erro defensivo na troca de passe do time austríaco? Teve. Mas por quê? Porque a Lazio estava toda na frente. A Lazio tava jogando na frente. A Lazio estava indo para frente com a menos. É de se admirar, mas pra mim, às vezes, isso beira a tolice, beira a burrice. Você fazer isso, ganhando a partida com um jogador a menos. Fez o 2 a 1, vamos segurar o jogo. Vamos sair no contra-ataque quando der. Não precisava. Enfim, vida que segue. 2 a 2, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o joinha, deixa o like de vocês, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão e vou ficando por aqui com esse vídeo da UEFA Europa League. Valeu, até mais e fui.